Olá, seja bem-vindo a mais uma análise. Nós vamos falar sobre a obra A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. É uma obra cobrada pela Unicamp, uma obra muito interessante sobre a qual nós vamos falar sobre as características de uma forma geral e também as características a respeito do movimento literário, né, a que ela representa. Inclusive, quando a gente olha para as outras análises aqui do canal, para a análise das outras obras, eu sempre tenho por norma falar um pouquinho das características gerais, falar um pouquinho do contexto em que a obra foi publicada, para depois a gente falar da obra em si, ok? Então vamos lá, vem comigo, continua assistindo aí para a gente poder falar a respeito dessa obra. Então é o seguinte, é uma obra que representa o realismo brasileiro. Já falamos aqui em outras obras também, em outras análises sobre esse momento, mas de qualquer maneira, o que é importante da gente resgatar aí de informações, até para você lembrar com maior facilidade, é o fato da gente ter ali princípios, né, sendo discutidos, os valores propriamente ditos. Então, quais são os valores que a gente vai encontrar sendo discutidos por essa obra aí? Principalmente as questões materiais, o materialismo que existia na época, a questão de como a sociedade se organizou após a abolição da escravatura. Então, basicamente, a gente vai encontrar a questão do racismo novamente e a gente vai falar também a respeito daquelas relações extraconjugais que são muito típicas também dentro do contexto das obras todas realistas. É interessante que quando a gente pensa em realismo, automaticamente a gente lembra de Machado de Assis, só que aí a gente tem uma autora feminina, mulher, né, falando pra gente a respeito de tudo que ela enxerga dentro do contexto ali em que ela vive. Isso é muito interessante também, principalmente quando a gente olha para as outras obras todas que são cobradas pela Unicamp. Então a gente tem a questão do menos privilegiado sendo trazida à tona. A gente tem a questão dentro disso dessa ideia do marginalizado, então, e automaticamente das mulheres também. A questão feminina vai ser discutida. A gente tem isso em O Quarto de Despejo, da Ana Carolina, e agora a gente vai ter aqui também essa visão do papel feminino dentro das sociedades da época. Então, o que é esse papel feminino? A gente vai perceber que as personagens mais fortes, também não é por acaso, são as personagens femininas, de fato. Os personagens masculinos, eles são trazidos assim como a visão que a época nos permitia. Como que a gente enxerga o homem, né, dentro dessa sociedade aí, pela obra? O homem é tido como provedor. É uma visão bem machista mesmo da sociedade. A partir dessa visão machista, a gente pode perceber como e por que a gente se organiza, socialmente falando, dessa maneira, como a gente se organiza até hoje. É uma luta, inclusive, essa a que nós estamos engajadas, de fazer com que a nossa visão mude, de que as mulheres não dependem dos homens para se sustentarem, para se estabelecerem em sociedade. E isso a gente consegue perceber muito forte na obra, porque os homens todos são vistos e se veem com essa função, com essa finalidade aí da manutenção material, física mesmo, de toda a sua família, como se eles só existissem para isso. Isso é tanto negativo para eles quanto para as próprias mulheres da época também. Outro fator fundamental é a manutenção da educação, a manutenção da cultura. Por quê? A nossa personagem principal, a nossa protagonista, que é a Camila, ela é apresentada para a gente, num determinado momento da obra, como uma mulher muito simples, simplória até, porque ela é de origem mais simples, a família dela é de origem mais simples. Mas quem vai rebuscando essa mulher e transformando essa mulher realmente numa mulher extremamente desejada, admirada e inclusive uma mulher que passa essa sensação de ser nobre para a sociedade em que ela vive, é justamente um homem. Então, ela adquire valores mais positivos para a sociedade da época a partir dessa associação com esse homem, que a gente descobre que é seu amante, que é inclusive alguém que
vive muito próximo da sua casa, né, na intimidade mesmo ali da família. Ele é médico, o Dr. Gervásio, e aí a partir dessa proximidade ele vai meio que moldando a Camila de acordo com os seus gostos pessoais. E é interessante, de novo, porque esses gostos pessoais, eles são compatíveis com os gostos dos outros homens da época, da sociedade em que eles estão inseridos. E das mulheres também não, por que não dizer? Porque as mulheres, inclusive, admiram essa Camila, né? Essa Camila que foi moldada de acordo com os gostos que não são os gostos do seu marido. Então a gente tem essa visão muito masculinizada mesmo para a época, embora tenha essa visão aí em contrapartida de empoderamento, entre muitas aspas, feminino, porque é uma mulher escrevendo sobre mulheres. Então, para nós fica mais óbvio, mais lógico entender o porquê disso, dessa visão dela tão forte em relação às mulheres e não tão forte em relação aos homens, porque é justamente um reflexo daquilo que a gente vive na época. Sobre as características mais gerais aí do realismo, eu também acho que não vou me demorar aqui falando sobre isso, porque, como eu disse, nós temos outros vídeos aí, outras análises que falam sobre isso, né? Então, acho que é meio que desnecessário da gente abordar isso. Então, o que nós temos como plano, né, de ação aí dessa história toda? Uma família que é muito abastada. Essa prosperidade financeira deles é proveniente do cultivo e da negociação do café, na verdade da negociação propriamente dita, a gente nem tem essa questão do cultivo, a gente tem inclusive o ambiente urbano sendo retratado, não é um ambiente rural, é a cidade do Rio de Janeiro. E a partir dessa negociação aí do café, o café realmente era o nosso principal produto de exportação para a época em que o livro é retratado, essas famílias todas são realmente muito privilegiadas, e principalmente a família aí da nossa protagonista. Então é uma família interessante porque é uma família que agrega muitos amigos ao seu redor, muitos conhecidos ao seu redor. Isso é muito típico, inclusive já das obras do romantismo, da gente perceber isso. O grande proprietário de terras ou a pessoa mais próspera acaba reunindo em torno de si muitas pessoas que convivem como amigos, como agregados e que estão sempre por ali dentro da casa mesmo, né, principal, fazendo parte ali da história da família. Então são muitas festividades que são feitas nessa casa, são muitos jantares, são muitos almoços, são muitas festas que são oferecidas, e o cenário dessas reuniões é sempre um cenário de muita prosperidade, de muita fartura. E a fartura é tanta, inclusive, que ela se estende para além do quesito comida e bebida. Ela se estende para o quesito cultura mesmo, porque nessas reuniões sempre há música, sempre há dança, sempre há realmente uma oportunidade das pessoas estarem em contato com uma realidade mais elevada, mais diferente daquilo que elas vivem no dia a dia. Então, dentro desse contexto, a gente pode perceber a importância que a família da Camila adquire no seu entorno. Eles moram no Aterro do Flamengo, na época uma região super nobre, também da cidade do Rio de Janeiro, e é nobre porque ela é justamente povoada por grandes propriedades, eles chamam de chácaras. Então são propriedades com gramados muito extensos, com jardins paradisíacos, com casarões que na verdade são sobrados, né? São todas casas de 2 andares, com muitos cômodos. A própria casa da Camila é descrita dessa maneira. A gente realmente consegue visualizar ali um casarão mesmo que abriga uma quantidade imensa de pessoas, inclusive nos jantares, nos almoços, nas festas que eles oferecem. Louça de primeiríssima qualidade, bebida de primeiríssima qualidade, a comida também numa quantidade muito grande, como eu disse, e o oferecimento de conexão com outras
modalidades aí de cultura, como música, inclusive música que é executada ao vivo, ao piano ou ainda por algum outro instrumento musical. E aí, como eu disse, é legal justamente porque a gente vai percebendo essa importância aí que a família deles adquire e representa dentro da sociedade em que eles vivem. O fato é que, de início, a narrativa, por realmente retratar todos esses momentos, parece ser algo que realmente não vai conseguir despertar o nosso interesse. A gente começa, inclusive, com essa leitura de uma maneira um pouco até desanimada, eu diria, porque é um contexto de tanta futilidade que a gente está vendo ali, tão diferente dessa realidade que a gente está inserido atualmente, que a gente acaba meio que perdendo o interesse mesmo pela leitura. Só que num determinado momento, a gente vai conhecendo, então, a visão do Francisco Teodoro, que é justamente o chefe da família, o marido da Camila, e aí a partir disso a gente vai, o nosso interesse vai começando a ser aguçado pela leitura. Por quê? Todos os dias, quando ele vai ao trabalho, para casa, então, que leva o nome deles, e que é responsável pela negociação do café, todos os dias ele se encontra com os amigos, ele conversa com demais negociantes de café e ele vai refletindo sobre tudo aquilo que ele viveu na vida dele até ele chegar ali. Foram muitos momentos de privação, foram muitos momentos de sofrimento, até que ele conseguisse se estabelecer e conseguisse juntar muito dinheiro. Ele reflete muito sobre isso, muito nesse sentido da gratidão, do quanto ele é grato por ter conseguido atingir essa posição, esse status tão de importância. Tanto é assim que os outros negociantes de café passam, como eu disse, todos os dias na casa dele, na casa de negócio deles, e para tomar um café, e para eles conversarem, para eles trocarem as informações. Só que essas reflexões vão fazer justamente com que ele comece a se sentir incomodado. Porque existe um outro negociante de café que começa a atingir o mesmo patamar que ele numa velocidade muito rápida. E ele não consegue entender o porquê daquilo. Como que alguém relativamente jovem e relativamente novo nesse negócio conseguiu juntar dinheiro tão rápido e adquirir um prestígio tão alto quanto o dele, se não maior, num intervalo tão curto de tempo. E isso acaba gerando desconforto e incômodo mesmo para ele. Até que este personagem, na verdade, revela para ele qual é a sua fórmula de sucesso. Parece muito com aquilo que a gente vê hoje de marketing digital na nossa atualidade. E aí ele, na verdade, revela para ele que o fruto todo do dinheiro dele é de origem da especulação, ou seja, ele começa a investir na bolsa de café. Então é por isso que ele começa a ter ganhos tão altos e tão rápidos, muito diferentes daquilo que o Francisco Teodoro está acostumado a fazer e os seus amigos também. Acontece que, movido por essa ganância, então, de continuar sendo alguém muito reconhecido dentro da sociedade, ele se associa com esse personagem e ele começa a investir. Só que para fazer isso, ele acaba abrindo mão de uma grande quantidade de propriedades dele que vão dar origem ali a uma grande quantidade de dinheiro para que eles possam investir. Porque no ramo de investimento, quanto mais você investe, maior a possibilidade de você obter lucros. E como os lucros são muito certos ou eram muito certeiros até esse momento, ele mesmo com medo, porque ele é muito tradicional, mesmo com medo ele se vale desse recurso sem falar nada para sua família e realmente investe na bolsa. Paralelo a isso, a essas angústias do Francisco Teodoro, de não saber se realmente fez o negócio certo, mas em contrapartida também não querer ficar em segundo plano, de repente todo o seu status ser perdido, a gente vai observando a história da Camila. A gente vai descobrindo quem é a Camila. Por quê? A Camila é
como eu disse, né, no comecinho aí do nosso encontro, é uma dama da alta sociedade, ela é admirada, ela é desejada, porque embora ela tenha 4 filhos, ela ainda é muito bonita fisicamente também. Ela está muito conservada, tanto é que as pessoas nem acreditam, não conseguem estabelecer como que é possível alguém casada há tantos anos, com os filhos, estar tão em plena forma como ela está, tão bela, a pele dela é bonita, o corpo dela é bonito, o cabelo dela é bonito. Ela é o ideal da perfeição, da forma como a Júlia a descreve para nós. E aí a gente vai descobrindo que, embora ela pareça ser a mulher perfeita, de fato, ela é associada de maneira muito íntima, então, a um dos personagens que frequentam a casa, que é o Dr. Gervásio. E aí a gente vai descobrindo que, na verdade, os dois são amantes, inclusive a ponto deles terem um local de encontro que é frequente, é semanal, para o encontro físico sexual acontecer, e algumas trocas de carícias acontecem dentro da casa, com o marido estando presente. Então a gente se choca com essa visão, porque quando a gente compara as personagens femininas todas do romantismo, por exemplo, a gente percebe que são personagens que são muito íntegras, muito, como eu diria, perfeitas mesmo. E que maneira que é essa? Essa maneira da hipocrisia, da falsidade, porque ela poderia simplesmente se desassociar do seu marido. Mas por que ela não faz isso? Justamente porque é um casamento consolidado há muitos anos e porque foi justamente o marido quem proporcionou todas as regalias materiais das quais ela gosta tanto. Ela só pode morar numa casa tão grande porque o marido que proporcionou isso para ela, ela tem os melhores vestidos, dos melhores tecidos, os melhores perfumes, tudo na casa deles é o que eles têm de melhor. E nunca ninguém parou para pensar o quanto de dinheiro que isso necessita. Essa boa vida que todos eles têm nunca foi contabilizada como qual é o esforço que de fato isso representa para o marido. Apenas o marido é que tem essa ideia. Inclusive, o filho deles, mais velho, o Mário, é o reflexo disso, o exemplo maior disso. Porque ele é um homem já, a gente pode dizer, próximo aos 20 anos, que não trabalha, que não faz nada na vida, que não seja gastar toda a fortuna que a família tem com mulheres na rua, né? Então isso também era muito comum para a época. As pessoas que eram de alta sociedade, os homens que eram de alta sociedade, solteiros ou não, acabavam usando desse recurso também, de terem as cocotes. Inclusive tem aqui um vídeo meu falando sobre isso, que na verdade é uma análise também de uma das obras anteriores que foram cobradas já e que não são mais, que é A Cidade e as Serras, que a gente tem essa representação. E aí a gente tem isso em A Relíquia também, os homens gastando altas somas de dinheiro. Por que que eles gastam esse dinheiro? Porque o pagamento para os serviços todos que as mulheres ofertam para eles, serviços sexuais mesmo, o pagamento é sempre exemplificado com roupas caríssimas, perfumes, jantares, passeios, bebidas caras, então realmente são altas somas de dinheiro e isso incomoda muito o Francisco Teodoro. Só que a Camila sempre fica naquela posição de que, ah, não, ele não foi feito para trabalhar, ele foi feito para estudar, ele não precisa trabalhar porque a nossa família é muito rica. Então, é uma família típica mesmo da sociedade do Rio de Janeiro, do início do século XX, é isso que a gente consegue perceber, né? E aí, o que é interessante também dessa família é que as meninas, porque é o Mário, e aí nós temos mais 3 meninas, né, que são filhas deles, levam uma vida muito de menina também. Elas são educadas, as gêmeas, inclusive, nem frequentam a escola ainda, são educadas na brincadeira o tempo todo, são educadas para serem essas esposas ideais, perfeitas, né, bonitinhas lá, como se fossem bonecas de louça.
Então se toma muito cuidado com a aparência delas o tempo todo e a forma como elas se portam em sociedade, mas não há preocupação com a formação pessoal propriamente dita delas, né? Interessante a gente observar isso, assim como não houve no caso da Camila também. E aos poucos, então, a gente vai sendo apresentado a esse contexto familiar deles, até que chega um momento em que nós descobrimos, então, que de fato o Francisco Teodoro negociou, né, virou investidor na bolsa de café, e aí ele começa a perceber que esse investimento não foi um bom negócio. Por quê? Tudo aquilo que ele investiu não reverteu, na verdade, em lucro, e pelo contrário, ele acabou perdendo dinheiro, porque a gente está falando justamente da época da quebra da Bolsa de Nova York. Lembram desse capítulo da história da humanidade? Então, todo aquele dinheiro que ele dispensou, que ele mobilizou para esse investimento, acabou virando nada, e aí ele começa a receber carta de seus credores, ele começa a receber cartas de cobrança, ele começa a receber cartas de falência, inclusive, e tudo isso é de maneira silenciosa, porque ele não compartilha isso com os amigos, ele não compartilha isso com a própria família, justamente porque ele se sente envergonhado, impotente, porque o papel dele era justamente de mantenedor de toda a família, de toda aquela riqueza, aquela fartura que eles viviam. Na casa da Camila, do Francisco Teodoro, a gente tem uma agregada, que na verdade a gente nem poderia chamá-la dessa maneira, de fato, porque ela faz parte da família. Ela é sobrinha da Camila, que é a Nina, ela é filha do irmão da Camila. A família toda da Camila, pais, mãe, a família mais próxima, se muda, vai para o Nordeste, vai embora, logo depois que eles se casam. E acontece que durante muitos anos, quem manteve essa família longe também foi o Francisco Teodoro. Então ele mandava somas de dinheiro frequentes para eles, porque eles não conseguem se sustentar. E uma das formas de ajudar também a família é abrigar a Nina na casa deles. Só que embora ela seja sobrinha, ela é tratada mais como uma empregada da casa. Então ela seria mais ou menos como uma governanta. Ela assume todas as funções ali de arrumação da casa, estão concentradas nela. E nós temos a Noca, que é uma negra, que também, embora seja liberta, né, porque a gente já está vivendo esse momento aí da história do nosso país, ela é ainda tida como alguém inferior dentro da casa, porque embora ela também faça parte da família, entre muitas aspas, porque foi ela quem criou os filhos da Camila, todos os filhos, né? O Mário, a Ruth, a Lia e a Raquel, é ela, inclusive, quem cuida das meninas, porque a Camila não se dá o trabalho nem disso. A Camila, ela vive lá no pedestal dela, ela acorda tarde, ela fica de penhoar durante o dia inteiro na casa, aí ela recebe as visitas na varanda, ela toma o café da manhã farto, aí ela almoça com as visitas, eles jantam com as visitas, e essas visitas, na verdade, é a visita, que é sempre o Dr. Gervásio, que é o amante dela. Então é sempre uma casa muito movimentada, e a Camila é sempre aquela figura que não faz nada, ela tá ali só para enfeite mesmo da casa. A relação com o marido é uma relação muito distante, a gente percebe isso, porque as trocas de carinho deles são limitadas a beijo na testa, quando muito. E, por sua vez, o Francisco Teodoro entende isso como um nervosismo da Camila, ela fica irritada, há muitas rusgas entre eles em virtude desse comportamento do Mário, que ele gostaria que ele assumisse os negócios do café, e na verdade ele está sempre alheio a tudo isso, então é um comportamento bem esquisito. E aí então, de acordo com o desenrolar aí dos fatos, chega um momento limite em que ele fala assim, não, eu vou precisar contar porque tá todo mundo gastando, né, à torta e à direita, e eu preciso começar a falar, então, que, na verdade,
nós estamos falidos, nós perdemos tudo e para piorar a gente vai ter que sair desse nosso casarão que a gente mora. E aí, coitado, como ele não sabe de nada, ele vai pedir conselho justamente para o Dr. Gervásio. Ele fala assim, olha, eu preciso da sua ajuda para eu contar para Camila, porque eu não tenho coragem sozinho. E nisso mora a maior ironia da Júlia, né, da nossa autora, porque imaginem que o orgulho dele de homem é amplamente ferido dentro desse contexto. Porque embora ele não saiba, o Gervásio é amante da sua esposa e agora ele sabe em primeira mão que eles estão falidos. É como se toda a hombridade do Francisco Teodoro fosse perdida ali e pior, fosse perdida para o outro, parece. Embora o Dr. Gervásio não tenha nada a ver com esse processo da falência em si, mas ele sendo o portador da notícia para Camila e sendo quem o Francisco Teodoro elege como quem seja o conforto para Camila, funciona muito nesse sentido de humilhação máxima, né? E aí, de fato, eles combinam que é o Gervásio quem vai contar tudo para Camila. Acontece que Francisco Teodoro não consegue superar todos esses dramas aí existenciais que são em virtude da falência e ele não vê outra escolha senão cometer suicídio e ele se mata. Só que ele se mata instantes antes da Camila entrar no escritório, porque a Camila já está sabendo de tudo, o Dr. Gervásio conta para ela, ela quase morre, quase tem um ataque quando sabe do ocorrido, mas pelo consolo todo do Gervásio, ela acaba